Aluno da mediação tecnológica, olha aqui, eu, professor Beto, aqui mais uma aula com vocês. Eu queria começar a aula de hoje mandando um abraço para os alunos ali de uma escola que nós visitamos, a escola Paulo Leal, que fica aqui no quilômetro 14, aqui pertinho, como é uma escola aqui próximo de nós. Nós fizemos uma visita à escola Paulo Leal, gostei muito de conhecer os alunos, foi muito legal, a interatividade é muito boa. Então, hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula aqui, porque, sabe por quê? Nós entramos na Idade Média. A Idade Média, nós vimos que a Idade Média ela foi um governo fragmentado da Idade Média. Como fragmentado? Não teve uma união, não teve um grande império, se tentou fazer um grande império, mas a Europa ela passava por um processo de fragmentação. E sabe qual era a única instituição que tinha um poder unificado? Que nós viemos da antiguidade do Império Romano altamente unificado, centralizado num poder, e agora na Europa toda fragmentada, mas tinha o papel da Igreja. A Igreja Católica ela vai se consolidar e ela vai estar dominando mentes e pensamentos durante um período de 1000 anos da Idade Média. Vamos lá, porque a aula de hoje na tela para vocês é a aula de número 16, que fala sobre a Igreja e a cultura medieval. A Igreja na Europa Ocidental, a organização do clero, o Tribunal da Inquisição, as Cruzadas, aqui a Europa, a Igreja na Europa Ocidental. Como é esse papel? Olha aqui, ó. O Papa aí dando uma bênção aí. Papa Francisco, que é o grande líder da Igreja Católica, dando uma bênção aqui nessa igreja. E aqui eu trago vocês aqui para conhecerem um pouco do Vaticano. Tá? O Vaticano aqui, essa imagem que vai ser colocada, que o diretor vai colocar aqui atrás de mim aqui, é uma imagem aqui maravilhosa aqui do Vaticano. E essa imagem eu trago vocês. Vocês sabiam que o Vaticano é o menor país? Ele é um país dentro de uma cidade. Ele fica em Roma. Roma é uma cidade italiana, certo? Capital da Itália. E o Vaticano fica dentro de Roma. E o Vaticano ele passa por um processo de negociações entre o Papa e reis. E esses processos eles vão se consolidar ao longo do tempo. E hoje a instituição, a Igreja Católica, ela passou por um período de consolidação do seu poder. Na tela para vocês aí, voltando aí para ver. Na tela para vocês. Aí. O meio de desorganização do mundo antigo, olha, o mundo estava desorganizado. Aí a Igreja Católica conservou sua identidade institucional. Então ela vem lá do Império Romano que se torna oficialmente católico, ela traz isso para a Idade Média. Enquanto o Império Romano cai, a Igreja Católica não caiu na Idade Média, ela foi se fortalecer, preservando elementos da cultura greco-romana, revisto pela ótica cristã, difundiu o cristianismo entre os chamados bárbaros, ou seja, entre os povos germânicos. Os povos germânicos aí difundiram o cristianismo entre os povos germânicos. Então, a igreja se tornou um instrumento de unificação social diante da fragmentação política do feudalismo. Vem cá comigo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ponto número 1. Caiu o Império Romano. Ponto número 2. A Igreja Católica não caiu junto com o Império Romano. Ponto número 3. A Igreja Católica, ela se consolidou. Ela vai pegar a cultura greco-romana, que vinha ali da Antiguidade, e ela vai trazer... Mas, professor, como é que a Igreja traz a cultura greco-romana? Ela não era uma cultura pagã? Aí é que vocês se enganam. Quando o professor de vocês estiver trabalhando filosofia, vocês vão perceber que na filosofia, eles adaptaram os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente de Platão e Aristóteles, e vão trazer para dentro da Igreja Católica e criar uma filosofia própria da Igreja Católica, chamada de patrística e escolástica. Patrística liderada por Santo Agostinho e escolástica liderada por São Tomás de Aquino. Eles vão trazer essa filosofia para dentro da igreja. Quem vai ser o primeiro filósofo lá do Novo Testamento? O primeiro filósofo do Novo Testamento é Paulo e depois seguido por João.
São filósofos do Antigo Testamento que os livros dele vão servir como base da filosofia e para fazer essa junção da patrística e posteriormente da escolástica no estudo da igreja dentro da cultura grega, trazendo a cultura grega. Por quê? Porque esses povos, esses povos germânicos que entraram, eles não tinham uma base muito de leitura, uma base muito de uma religião consolidada, e a Igreja Católica vai levar uma religião consolidada para eles, e esses povos eles vão se converter ao catolicismo. Então, a Europa, basicamente quase toda a Europa, se converte ao catolicismo. Estão conseguindo compreender? E essa conversão ao catolicismo vai cada vez mais fortalecer a Igreja Católica. Um rei, para ser rei, ele precisava ser coroado pelo Papa Católico. Para haver uma guerra, para haver uma ocupação, precisava de uma bula papal, um documento papal. Então, é isso que eu quero que vocês observem. Esse poder que a Igreja Católica ela vai exercer durante esse século V até o século XV, durante esses 1000 anos, que ela vai passar a aproveitar essa fragmentação que a Europa sofreu. Na tela para vocês. Como era que se organizava o clero? O clero, dentro da igreja, ele era composto por duas vertentes. Um é o clero regular, que era o conjunto das ordens religiosas, abades, monges, que vive nos mosteiros de acordo com as regras definidas pelos seus fundadores. Então, esse daqui é o clero regular, que nós temos os abades e os monges. Como são os franciscanos, beneditinos, augustinianos, os salesianos. Então, eles vivem dentro dos mosteiros. E nós temos o clero secular, composto por bispo e párocos que vivem junto da população, que é esse que mais nós conhecemos, mais nós temos contatos. O espaço religioso desse clero secular são as dioceses e as paróquias, que são os papas, os padres e os bispos que estão dentro dessas paróquias. Então, é assim que se divide a Igreja Católica, entre o clero, se divide o clero regular e o clero secular, a divisão da Igreja Católica. Então, nós temos aqui a Igreja Católica, aqui eu trago até essa pintura aqui para vocês identificarem. Quem que é esse que está recebendo a chave segundo as Escrituras? Hein? Quem é esse daqui que está recebendo a chave? Hã? Essa é a representação do primeiro Papa, Pedro. Desta pedra edificarei minha igreja. Jesus entregando a chave da consolidação do cristianismo a Pedro. Pedro é considerado o primeiro Papa. Tá? Tem umas leituras interessantes, que nós não estamos em aula de catecismo, mas tem umas leituras interessantes de nós observarmos nas obras. O que as obras de arte, geralmente, elas trazem uma concepção dentro do que nós vamos estudar dentro da consolidação da igreja. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que a igreja ela vai passar pela Idade Média em um processo de consolidação muito forte. E esse processo de consolidação, ela vai estar junto ao sistema feudal. Ao sistema feudal. A igreja, enquanto o senhor feudal cobrava o seu imposto, a igreja passa a cobrar o seu dízimo desses servos. Os servos começavam a produzir para sustentar tanto o senhor feudal quanto a igreja. Dava a sua contribuição para o senhor feudal e dava o seu dízimo para a igreja. Chega até um determinado momento que a igreja, para ela ter mais força ainda entre os fiéis, ela cria o Tribunal do Santo Ofício. Mas isso a gente já vai ver aí mais para frente, na tela para vocês. Na tela para vocês aí. Nós temos aí, os sacerdotes da igreja dividiram-se em duas grandes categorias aí. O clero secular, que nós vimos, formado por padres, bispos e arcebispos, tá? E o clero regular, formado por franciscanos, beneditinos, dominicanos, carmelitas e augustinianos. Então, nós temos esses dois
tipo de clero formado dentro da Igreja Católica. Nem sempre, agora eu chamo atenção para vocês, que nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos os membros da Igreja. Nem sempre um Papa ele foi unânime dentro da Igreja. O exemplo aqui é Gregório Magno, que vai governar a Igreja de 540 a 604. Foi o primeiro a ter o apoio da maioria para administrar a Igreja. Ou seja, a Igreja se forma, mas os papas nem sempre tiveram a maioria. Aí Gregório Magno ele vai reunir a maioria para governar essa igreja, ele vai unificar essa igreja. Então, a partir do século VI, a igreja ela vai se consolidar com seu fortalecimento. Porque há uma unanimidade aqui. Tanto é que nós temos a questão da investidura. Nós temos aí um problema muito sério na questão das investiduras. O que é isso, professor? Vamos lá, para vocês entenderem aqui, ó. Já no século X, o imperador Otto I, do Sacro... Lembra que foi criado o Sacro Império Romano-Germânico? Que seria o Império Romano do Ocidente? O Sacro Império Romano-Germânico passou a intervir nos assuntos da igreja. Mas como é que assim? Espera aí. O Sacro Império Romano-Germânico, ele tinha que governar paralelamente à igreja, mas não intervir dentro da igreja. O Sacro Império Romano-Germânico fundou o bispado e abadias, nomeou seus titulares e protegeu as ações do Papa. Aí começa... É aí que começa. É aí que começa o conflito com a igreja. A igreja vai dizer, não, peraí. Como é que o rei está nomeando abades, está nomeando padres, está nomeando bispo? Isso é função do Papa. Começa um conflito entre o rei e o Papa. Questões da investidura foi tratada desse jeito. Estão conseguindo compreender? Começa aí já um vestígio aí de briga, uma possibilidade de briga, e lembrando que a igreja ela formava o seu exército. Ela formava os seus exércitos. Os mercenários, ela contratava gente para lutar dos seus exércitos. Na tela para vocês. O conflito da investidura foi resolvido só em 1122, pela Concordata de Worms, que chegou à seguinte conclusão. Assinaram a concordata, vamos resolver esse empecilho, não vamos mais brigar a igreja e o rei, e vamos dizer o seguinte, cabe ao Papa a investidura espiritual, ou seja, o Papa tem poder sobre a investidura espiritual. É o Papa que nomeia os seus bispos, os seus abades espiritualmente. E cabe ao imperador a investidura temporal. Temporal. Até padres ali ele poderia conceder, mas não entrava dentro da consolidação da igreja. Resolveu o problema. Só que a igreja ela diz, espera aí, se eu tive esse problema, e nós temos alguns problemas de heresia, por que nós não vamos criar um tribunal dentro da igreja e vamos dizer que é um tribunal da Inquisição? Da Inquisição. Esse tribunal da Inquisição, esses tribunais que são criados dentro da igreja, tá? Olha, volta aí na tela para vocês, só para vocês terem uma ideia. Volta aí na tela. Esses tribunais que são criados aqui, eles levam as pessoas a julgamento. Nós temos aqui a escritura e aqui nós temos um conselho que vai julgar dentro desses tribunais. E esses tribunais, eles vão se fortalecer dentro da Idade Média.
vai ser um poder maior ainda para a igreja, porque qualquer um, ela podia acusar de heresia, acusar de blasfêmia, acusar de bruxismo. Milhares de pessoas foram presas, julgadas e mortas na fogueira, porque eles estavam julgando a heresia desse povo. Olha o quão complicado foi. Tá? E aqui algum desses tribunais. Na tela aí para vocês. Ação da Igreja Católica. O Tribunal da Inquisição foi a face cruel da Igreja. Inclusive o Papa João Paulo II pediu desculpa pelo Tribunal da Inquisição, pelas atrocidades feitas. Porque o Tribunal da Inquisição matou muitos intelectuais. Nos diversos países cristãos, nem sempre a fé popular estava de acordo com a Igreja. Havia uma série de crenças e ações denominadas heresias, que se chocavam com os dogmas da Igreja. Então nós temos a heresia se chocando com esses dogmas da Igreja, com esses... o que a Igreja dizia que eram verdades incontestáveis se chamava dogmas. E aí vem um monte de crenças populares, ações, que eram consideradas heréticas pela Igreja. Aí, para combater essas heresias, elas chamadas heresias, que eram coisas que iam contra esses princípios da Igreja, o Papa Gregório IX criou em 1231, já no século XIII, peraí, vamos apagar aqui, para a gente escrever direito, que borrou aqui, é criado no século XIII, o Tribunal da Inquisição. Gregório IX criou o Tribunal da Inquisição. A missão desse tribunal era descobrir e julgar quem eles consideravam que eram heréticos, os heréticos. As penas aplicadas iam desde a confiscação dos bens, eles podiam tomar o bem daquela pessoa, até a morte na fogueira, que era mais cruel. Confiscação de bens até a morte na fogueira. Imagine você ser chamado a um tribunal desse e saber que o seu fim poderia ser este. Ser amarrado a uma cruz ou um pau e ter seu corpo queimado vivo. As pessoas, muitos vizinhos, por não gostar do outro vizinho e por querer os bens dele, porque havia confiscação de bens e parte ficava para a igreja e a igreja ainda dava parte para quem denunciasse, as pessoas denunciavam o próprio vizinho para ficar com os bens dele. E as pessoas eram torturadas. Existiam máquinas de torturas cruéis dentro desses tribunais. Eram torturadas e levadas à fogueira. Foi uma fase muito sombria da igreja. Nós estamos falando da igreja da Idade Média. O pensamento lá era que matar o outro, se o outro for meu inimigo, eu não devo sentir nada. É por isso que todos nós temos que ser contra a crueldade, contra a morte, de quem quer que seja, contra a morte do outro. O outro, nós temos que ver que ele é sempre um ser humano. Seja ele quem for, ele sempre é um ser humano. E aqui não. Aqui, a pessoa, se ela era considerada herética, ela era queimada porque o fogo iria purificar a sua alma. Existia até... As mulheres eram chamadas de bruxas e elas, antes de ser mortas, elas eram presas em celas, em gaiolas, e por nervosismo elas ficavam rangendo os dentes. Rangendo os dentes, porque nervosa ela rangia os dentes. E até hoje nós chamamos isso de bruxismo. Esse ranger dos dentes, sabia disso? Que vem desse período aí. Na tela para vocês. Olha essa foto aí, ampliada.
os heréticos sendo levados. Pressionada pela monarquia católica, a Inquisição atuou no sentido de combater os movimentos contrários às ordens sociais dominantes, ultrapassando o seu objetivo de perseguir apenas as heresias. E ela passou a ser um grande poder da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica, ainda na Idade Média, alguns papas e reis lançam, na filosofia de combater os infiéis, lançam as cruzadas. Já ouviram falar nas cruzadas? Não, não é o Vasco da Gama, não, aqui. Aqui, porque nas grandes navegações, as caravelas, elas vão pegar esse símbolo das cruzadas e vão colocar em suas caravelas. Até hoje, nós temos esse símbolo aí. Então, nós temos aqui essa luta. Sabe o que era a cruzada? Deixa eu fazer um resumo para vocês sobre as cruzadas. Sabe Jerusalém, que está em disputa até hoje? Que hoje são os judeus que dizem que Jerusalém é deles? E estão expulsando lá os islâmicos que ficam lá, os árabes, os palestinos? Pois é. A Igreja Católica também já fez isso. Ela disse, não. Jerusalém é dos cristãos. E nós precisamos tomar Jerusalém. E a Igreja Católica, ela partiu para tomar Jerusalém dos mouros, que estavam lá, grande parte dele de religião islâmica. E começa uma grande briga ali, tem a figura do Saladino, que foi um grande líder dos mouros lá, e eles começam a brigar para tomar Jerusalém, para conquistar Jerusalém. Saem várias cruzadas, foram várias cruzadas que saíram. Existiu até cruzadas de criança, que não chegaram nem ao seu destino, morreram antes. Morreram no mar. Então essas cruzadas, elas faziam peregrinação pelo chão, pelo mar. O objetivo seria chegar a Jerusalém e tomar Jerusalém. Será que eles obtiveram sucesso? Vamos ver quais foram as cruzadas e cada cruzada que representou na tela para vocês. Nós tivemos ali a cruzada que era uma guerra santa dos cristãos. Os cristãos lutando com os árabes. Em 1095, o Papa Urbano II iniciou a Guerra Santa contra o povo muçulmano, que denominava lugar sagrado do cristianismo, a religião do Santo Sepulcro em Jerusalém. É lá em Jerusalém também que está o chamado Santo Sepulcro. E eles saíram para conquistar Jerusalém. Atendendo o apelo do Papa, os cristãos organizaram expedições militares, conhecidas como cruzadas. Então, foram verdadeiros exércitos. Esses cavaleiros desse exército eram chamados de templários. Aqui, ó, na tela aqui nós temos aqui, ó, a figura de um templário, como seria um cavaleiro templário que parte para essa cruzada, parte para conquistar Jerusalém. Em 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas. Olha aí, durante quase 3 séculos, cada uma com característica própria, deixando consequências marcantes na política e na economia da Idade Média. Aí eu trago para vocês um mapa dessas cruzadas. Então, nós temos aqui de branco a primeira cruzada, que ela chega até aqui, ó. Ela sai por aqui, chegando até próximo de Jerusalém. A segunda cruzada aí de essas linhas verdes. A terceira cruzada, essa linha vermelha. A quarta cruzada, a linha azul.
A quinta cruzada, essa linha amarela. A sexta cruzada, essa linha aí rosa. A sétima cruzada até a oitava cruzada. Todas elas com o objetivo de chegar a Jerusalém. Todas elas com esse objetivo de chegar a Jerusalém. Várias cruzadas. Várias cruzadas durante o período. Vocês percebam que a briga nessa região aqui é uma briga antiga, é uma briga muito antiga. É uma briga que ela vem lá do Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e ela chega até os dias atuais. Parece que Jerusalém nunca teve paz. Parece que essa terra, que é considerada, chamada por cristãos, por judeus e por muçulmanos de Terra Santa, é uma terra onde tem sangue derramado ao longo dos séculos. E as cruzadas, elas são representação desse período, do sangue que foi derramado nesse período pela conquista da Terra Santa. No final, os cristãos não surtiram efeito das cruzadas e acabaram perdendo Jerusalém. Na tela para vocês. A primeira cruzada, convocada pelo Papa Urbano II, atingiu seu objetivo ao conquistar Jerusalém em 1099. Uma força de 300 mil pessoas foi mobilizada e reunida em Constantinopla. No entanto, apenas 40 mil chegaram à Cidade Santa, onde fundaram o Reino Cristão de Jerusalém. A segunda cruzada, convocada pelo Papa Eugênio III, para assegurar os domínios cristãos no Oriente, entre os muçulmanos houve a unificação do califado do Egito e califado da Síria sob domínio de Saladino. Aí eles viram a coisa ficar feia. Saladino uniu-se os califados, porque esses califas, eles estavam espalhados. Aí houve dois califados, o califado do Egito e o califado da Síria, se uniram para lutar contra os cristãos, para expulsar os cristãos, e conseguiram expulsar os cristãos. Aí nós temos, então, a terceira cruzada, apoiada pelo Papa Clemente III, contou com a participação de 3 monarcas, daí o nome conhecido como Cruzada dos Reis. Felipe Augusto, da França, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, se junta ao Papa, mas mesmo assim não tiveram sucesso contra Saladino. Saladino, então, ganha a cruzada. Nós temos aí a quarta cruzada. Na quarta cruzada, parte de Veneza, lá na Itália, em 1202, em direção ao Oriente. Mas o destino final foi a ocupação de Constantinopla, uma vez que o cisma cristão permanecia em voga. A cidade foi desocupada no ano seguinte após ser saqueada. Peraí, deixa eu só fazer um comparativo aqui. Vem aqui comigo rapidinho, deixa eu só fazer um lembrete para vocês. O cisma que o texto fala foi aquela separação da Igreja Católica, que eu já falei para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana ficou de um lado e o Império Romano do Oriente, lá que a capital era em Constantinopla, ficou a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então agora nós temos cristãos, ele falando que iam para a cruzada e foi atacar Constantinopla para dominar a Igreja Católica do Oriente. Só um parênteses aí que fala dessa quarta cruzada. Texto na tela, a quinta cruzada. A quinta cruzada tinha como objetivo conquistar o Egito de Demita, a fim de enfraquecer o poderio muçulmano. Todavia, também não logrou êxito.
Então, eles queriam conquistar essa região demita no Egito, que ficava no Egito. Eles queriam chegar também a Constantinopla, a Quarta Cruzada tenta chegar a Constantinopla e a Quinta Cruzada tenta chegar em Demite e Acre aqui no Egito, mas só que eles também não conseguem ter êxito. Aí a Sexta Cruzada. A Sexta Cruzada já vai ser liderada por Frederico II, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico. E esse imperador ele vai partir da Europa em 1228. Frederico II tornou-se rei de Jerusalém por casamento, mas perdeu a cidade para os turcos em 1246. Os turcos otomanos que invadiram Jerusalém. Sétima Cruzada. Sétima Cruzada ela foi liderada por Luís IX, que é também chamado de São Luís, rei da França. A vitória cristã foi evitada pelas forças do sultão Baibás, que conseguiu reunificar o califado do Egito e Síria e lutou contra Luís IX, que também não teve êxito. Aí, até que eles tentaram uma última cruzada. A última cruzada, organizada por Luís IX, também, da França. O objetivo dele seria a conversão dos sultões ao cristianismo. Ele queria trazer os sultões para eles se converterem ao cristianismo. No entanto, São Luís seria capturado e posteriormente morreria de peste lá. Percebam vocês que nós estamos vivendo uma Europa de conflito, uma Europa de expansão. Agora teve um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Durante a Idade Média, a maioria das pessoas elas não se movimentavam, elas ficavam ali dentro do seu feudo e morriam ali dentro do seu feudo. As cruzadas elas tiveram uma lição, eles começaram a conhecer outras regiões, a conhecer o Oriente, a ter contato com outra cultura. E isso vai haver uma transformação de mentalidade. Que eles vão sair, vão dizer, opa, o mundo não é só isso. Outra característica das cruzadas, o fortalecimento dos cavaleiros templários. Os cavaleiros templários eles vão se fortalecer e eles vão se tornar muito ricos, devido por onde eles iam passando, eles iam também fazendo saqueando as localidades. Então, fortalecimento do cavaleiro templário vai ser uma das características dessas cruzadas. E as cruzadas elas estarão presentes nessa sociedade. Na tela para vocês, para a gente finalizar nossa aula aqui de hoje. Vamos lá. Olha aí na tela. Nós temos as consequências que essas cruzadas causaram, que não foram poucas as consequências. Várias consequências vão ser causadas dentro das cruzadas. Desde o empobrecimento dos senhores feudais, nós temos aí empobrecimento. Joguem na tela. O empobrecimento desses senhores feudais. Os senhores feudais ficaram pobres por gastar tanto dinheiro nas cruzadas, eles eram obrigados a mandar seus exércitos. O rei se fortaleceu, o poder real passou a ser fortalecido na medida que os senhores feudais perdiam suas forças. Olha, são consequências cruzadas. O seu feudal, que era todo poderoso na Idade Média, mais poderoso, às vezes muito mais poderoso que o rei, agora o rei vai se fortalecer. A reabertura do mar Mediterrâneo, nós temos aqui uma outra característica dessa cruzada, que vai ser a reabertura do mar Mediterrâneo. Eu quero lembrar que a Europa, a África e a Ásia, entre elas,
tá? Que é a Ásia, chamada Oriente Médio, existe o mar Mediterrâneo aqui, que é um mar que está no meio de terra, no meio da Europa, no meio da África e no meio do Oriente. Existe o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo aqui, Então, olha aí, isso aí fica o mar Mediterrâneo, entre a Europa, a África e o Oriente. E há uma reabertura desse mar Mediterrâneo e o desenvolvimento do intercâmbio comercial entre a Europa e o Oriente, que estava sem fazer grandes intercâmbio, agora vão ampliar seu intercâmbio. Falando em ampliação, nós temos ampliação do universo cultural europeu promovido pelo contato com os orientais. Esse universo agora, os orientais, eles vão ter muito forte. Então, meus queridos alunos, é mais ou menos isso o que nós estamos estudando aqui. Como é que se dá essa característica da Europa? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Acompanhem sempre essa aventura aqui para a gente entender essa Europa. A Europa das cruzadas, a Europa dos senhores feudais, a Europa do mundo carolíngio, a Europa do Sacro Império Romano Germânico e a Europa que tenta se consolidar e tendo por trás sempre o poder da Igreja Católica. Até a revisão e atividade.